E sobre insônia, muitas pessoas perguntam: por que não tenho a capacidade de relaxar, de descansar, de ter um sono reparador? Isso te interessa? Então fica ligadinho aí, porque vamos falar de uma forma diferente, muito simples, algumas coisas essenciais que parecem óbvias, mas que dão um nó na cabeça de muita gente. Meu nome é Lucilene Possani, eu sou psicóloga clínica com 28 anos de experiência e disponho aqui de uma maneira simples, coisas que são aparentemente óbvias, mas que precisam ser faladas para que a gente cresça, desenvolva e entenda uma compreensão da vida que nos dê uma qualidade de vida melhor. Insônia. Por que eu não durmo, Lucilene? Bem, dormir pode parecer uma coisa simples, como o funcionamento do nosso organismo, mas quando alguma coisa deixa de funcionar, todo o sistema que é o nosso corpo começa a sofrer, o nosso emocional e tudo mais. É um conjunto de coisas. Dormir pode parecer um ato simples, mas exige muita coisa de nós. Exige uma vivência do dia a dia que esteja muito boa. Até porque tem gente que até dorme, mas não para o seu dia durante o sono. Não é um sono reparador, porque o nosso sono ele tem diversas fases. E se nós não relaxarmos no sono, ponto de vivermos todas essas fases direitinho do sono, todos esses ciclos que o sono tem para ser reparador, então nós acordamos de manhã, parece que levamos uma surra. Acontece com você isso? Você acorda e fala: parece que eu não dormi nada. Ao contrário, parece que eu trabalhei a noite toda num serviço pesado. O que está acontecendo com você? Primeiro que o seu cérebro ele precisa descansar também. E se você continua, não é, com a sua mente durante a noite, ele não tem como relaxar. A primeira coisa que pode estar acontecendo é que você está num nível de ansiedade tão grande que você pode não estar percebendo mais, mas você está vivendo a síndrome do pensamento acelerado. E aí, quando você vai tentar dormir, você continua pensando, o seu cérebro ele está reverberando ainda, porque o nosso cérebro é uma máquina, né? A nossa mente, ela reproduz essa falácia do cérebro. E aí, o seu cérebro, a sua mente fica né? Que é o repertório de quem tem pensamento acelerado, pensa demais. Então, como é que você pode dormir? Como é que você pode relaxar se você está pensando dessa forma? Você está tentando controlar o mundo através do seu pensamento, que é isso que a gente tenta com o pensamento acelerado. Então, como é que você pode relaxar e se preocupar ao mesmo tempo? São dois mecanismos que estão indo em direções opostas. Você não tem como relaxar, você não tem como ficar. Então, você pode passar noites em claro. Eu conheço pessoas que estão anos a fio sem dormir uma noite inteira. Há pessoas que passam meses ficando só acordados e vivendo à base de medicação para tentar apagar de vez em quando. E aí, quando não existe um relaxamento real, a medicação apaga você. E você não tem um sono reparador porque a medicação consegue apagar você, mas não te dá um descanso real. Então é preciso ter autoconhecimento para saber o que está acontecendo mesmo e por que você não está dormindo. Porque enquanto você não parar para entender o cenário do porquê que você não está dormindo, não adianta você ficar se entupindo de medicação, só medicação isolada. Não adianta usar todo esse subterfúgio, você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida porque você não está dormindo. Precisa descobrir, precisa entender. Muitas vezes nós estamos arrastando um peso tão grande pela vida e não percebemos. Eu ouvi há muito tempo o mito da quimera, que era um lugar, um vilarejo onde as pessoas tinham uma corcunda muito feia, muito grande, e chegou por lá um homem que não tinha essa corcunda. E ele começou a falar: tem alguma coisa errada com vocês. E eles diziam: não tem nada errado com a gente, tá errado com você. Aqui todo mundo tem isso aqui, você que não tem, então você que tá errado. E ele disse: não, lá de onde eu vim, ninguém tem isso daí. Então tá errado com vocês. E ele pegou um instrumento, foi desacoplando aquilo das costas das pessoas e descobriu-se então que era um monstro que grudava nas costas das pessoas. O nome desse monstro era quimera. Muitos de nós levamos também esse peso. Nós já nos acostumamos com ele, então nós já achamos normal, achamos que tá todo mundo carregando, olha em volta, tá todo mundo carregando esse peso, então tá tudo bem, tá certo para todo mundo, né? E a vida ela vai se tornando pesada e a gente não percebe que de repente existe algum povo, existe alguém que está vivendo mais leve do que nós. E a gente precisa se tocar disso, de vez em quando, né? A gente precisa se tocar disso. Nós carregamos um peso tão grande. E às vezes a gente diz assim: ah, mas eu tô bem, eu não sei porque eu não durmo. Às vezes a sua quimera emagreceu 2 quilos, fez um regimezinho, ela pesava 500 quilos, mas agora ela tá pesando 498 hoje, e aí você tá achando que você tá abafando hoje, que você devia estar relaxado. Então, você tá ansioso pra caramba, e é por isso que você não tá dormindo. Tem alguma coisa aí que tá se
se revelando através desse seu relacionamento com o sono. E você vai precisar pensar na raiz dessa questão. Para dormir, você precisa confiar no ambiente. Mais do que confiar no ambiente, você precisa confiar na vida. Você precisa confiar na sua cama. Você precisa confiar no seu travesseiro. Você precisa confiar na pessoa que está dormindo do seu lado. Você precisa confiar nas pessoas que estão na casa. Você precisa confiar na casa. Você precisa confiar na sua cidade. Você precisa confiar de algum modo na vida. Ah, Lucilene, mas como é que eu vou confiar na vida? A vida está tão difícil. Aí que tá. Isso é um exercício de fé. Isso tem a ver também com espiritualidade. Porque eu preciso confiar que tem alguém que está comandando, que está controlando o que eu não posso controlar. O ansioso, ele quer controlar o incontrolável. E se você está controlando tudo, você não pode simplesmente relaxar, apagar, descansar. Por mais que você não acredite que está tudo bem, você precisa acreditar que, embora que você não perceba que as coisas estão bem, tudo vai bem. A gente pode, com o nosso senso crítico, não entender como as coisas vão, mas a gente precisa acreditar que existe alguém maior do que nós que está gerindo essas coisas, que nós não podemos gerir. Tudo que nós podemos ter é domínio, eu tenho falado aqui sistematicamente. Controle nós não podemos ter. Então, se você tentar ter o controle, você não vai dormir, que é uma coisa tão simples, tão básica e tão óbvia. Como é que nós podemos nos entregar se estamos ao mesmo tempo controlando? Dormir é um ato de coragem. Dormir é um ato de confiança e é um ato de fé que nós precisamos praticar mais. Dormir é um ato de fé. Acreditar na vida, acreditar em Deus, no poder superior, acreditar que alguém maior do que eu e você está gerindo essas coisas que nós não podemos controlar. Se você não compreender dessa forma, você não relaxa para que a vida te dê a sustentação e as bênçãos que você pode ter, né? Tem um verso nas Escrituras que diz: aos seus Deus dá enquanto dormem. Interessante, né? Porque assim, o que significa isso? Significa esse ato de confiança, ou seja, eu tô lá relaxadinho e Deus está fazendo tudo. E se eu não relaxar, eu não posso receber dessas dádivas, porque eu não tô confiando, eu não tô crendo. E quando eu acordar, eu vou estar cansado de novo, esperando de novo e não vou estar na prontidão para receber dessas dádivas. Então eu preciso relaxar, até mesmo para ser abençoado. É isso que quer dizer essa questão, que as coisas espirituais, elas se conjugam na nossa vida quando nós estamos relaxados, quando nós estamos com uma prontidão para descansar. Você sabia que enquanto você dorme, a sua cabeça descansa, o seu cérebro descansa, né? O cérebro não para, mas ele continua com um funcionamento mínimo para que você possa relaxar, descansar na mente, na cabeça, no cérebro. E, muito importante, todo o nosso corpo, ele também sofre reparações enquanto nós dormimos. Por exemplo, você sabia que nós criamos todos os dias no nosso organismo células cancerígenas e que o nosso organismo, durante o sono, repara o nosso corpo e joga essas células cancerígenas na corrente sanguínea e nós ficamos bem? Pois é, se nós não estivermos reparando isso, se nós não estivermos reparando essas questões, se o organismo não estiver descansando a ponto de reparar, é bem provável que nós vamos desenvolver mais doenças de todos os tipos, porque o organismo não vai ter esse tempo de descanso para reparar aquilo que estava danificado no sistema, no organismo e tudo. Então eu quero frisar, nós podemos pensar assim, mas as coisas não vão bem, é a Covid, é a falta de emprego, é a crise econômica, eu não posso dormir bem. Então é um abismo chamando outro abismo. Você não dorme bem, as coisas pioram, você não dorme bem. A decisão inteligente que nós precisamos tomar é de tomar uma decisão mental, para que a vida também corresponda nos dando mais relaxamento. Quanto mais a gente relaxa, mais a vida nos dá circunstâncias de relaxamento. Isso precisa começar com uma decisão nossa. Eu vou começar a dormir bem, eu vou diminuir a minha necessidade de controle. Eu não quero mais carregar esse peso, essa quimera. Eu quero ser mais leve com a vida. Então você, dia após dia, vai começar a ter um autoconhecimento que vai te fazer gerar um tempo melhor para dormir, circunstâncias melhores para que você durma bem. Apesar das circunstâncias, nós precisamos começar a ter um descansinho um pouco maior a cada vez para que as circunstâncias melhorem. A vida, ela tem esse processo de retroalimentação com a gente. A gente dá um pouco para ela e ela nos dá muito de volta. A gente dá uma semente para a vida e a vida nos dá uma plantação de volta. Então a gente precisa mostrar que a gente confia um pouquinho mais para que as coisas comecem a fluir de uma maneira maior. Chame isso de fé, chame isso como você quiser, mas comece a entrar em ação nesse sentido e as coisas vão fluir muito melhor para você. Eu tenho certeza disso. Vamos juntos então crescer em alto nível, diminuindo a nossa ansiedade? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa, que tem muita gente que precisa. Eu tenho certeza nesse tempo de pandemia, nesses tempos que são, entre aspas, né, difíceis
porque a gente precisa parar de usar esse tipo de palavra e começar a ter uma atitude mais dinâmica e mais conjunta com a vida para a gente começar a ver transições melhores e desenvolvimentos melhores na nossa vida. Vamos passar essa ideia adiante? Bora crescer juntos em alto nível.